Olá pessoal, meu nome é Leandro Barbosa, sou técnico de segurança do trabalho, já há 13 anos aí nessa área. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória dentro da segurança do trabalho, histórico profissional, e também sobre alguns projetos onde participei e ainda participo, voltados à construção civil. Como eu falei, eu sou técnico de segurança, sou instrutor em NR35, NR33, né, espaço confinado, também NR11, empilhadeiras, sou formador e instrutor em formação de operadores de empilhadeira também. Então tenho essas capacitações aí, digamos assim, certo? E sou proprietário da Ultra há 6 anos já, que é uma empresa relacionada à consultoria, né, assessoria em segurança do trabalho, onde prestamos todos os serviços ligados a atendimento da legislação relativa à segurança do trabalho, as famosas NRs, em parceria, em sociedade, na verdade, com o engenheiro de segurança também, o engenheiro Thiago Rodrigues, que é meu sócio há 6 anos aí na Ultra. Então nós prestamos todos os serviços relacionados à nossa área aí, em atendimento dentro das empresas. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o último projeto, o atual projeto, na verdade, que eu participo, como responsável, aí, um dos responsáveis pela segurança do trabalho dentro desta obra, que é uma obra voltada para a infraestrutura, aqui na cidade de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, onde é uma obra que já acontece há 3 anos. Houveram muitos riscos em função das atividades, foram muitas atividades diversificadas, distintas mesmo, e eu vou contar um pouco para vocês sobre esse passo a passo, como se desenvolveu a obra e qual o objetivo dela. A obra são, na verdade, a criação de 2 reservatórios e a limpeza, o desassoreamento de um terceiro, tá? No total, essa obra ela vai criar, digamos assim, um volume de mais de 300 mil metros cúbicos de armazenamento, de capacidade de armazenamento de água, tá? Que é o que vai reter as águas em período de chuva, para posteriormente, quando o curso do rio já tiver mais baixo, né, o nível do rio já tiver mais baixo, acaba havendo bombeamento dessa água que está represada, que foi armazenada nesses reservatórios, e ela acaba sendo bombeada. Essa água dos reservatórios acaba sendo bombeada para o curso natural do rio, e com isso faz com que previna-se enchentes aqui na região. A obra fica aqui na região da Ricardo Jafé, a Avenida Professor Abrão de Moraes, também aqui é toda essa região da área da saúde, né, do bairro da Saúde, nas proximidades aqui do bairro da Saúde. Então esse é um macro sobre a obra. E durante a obra nós tivemos diversos processos, como eu já falei. A obra teve muita escavação, muito material escavado através propriamente aí das escavadeiras hidráulicas mesmo, né, equipamentos pesados, máquinas pesadas mesmo. Então houve muita escavação de terra para poder criar essa área dos reservatórios. Esse processo de escavação ele gera muitos riscos aos trabalhadores também, tanto para o próprio operador, que tem que tomar cuidado com a base, com o local onde ele está fazendo a movimentação da máquina, para que não haja um tombamento dessa máquina, quanto os demais trabalhadores que estão ao redor, que estão sempre em volta dessa máquina. Existem os DDS que nós fazemos para sempre procurar conscientizar
informar os colaboradores para eles não estarem passando atrás de máquinas, equipamentos quaisquer onde os operadores não estão tendo visão da parte posterior do equipamento, né, na traseira do equipamento. Então a gente está sempre, nós da segurança do trabalho, temos esse papel fundamental aí de conscientização. Então essa área da escavação é isso, risco de prensamento de pessoas, de atropelamento, de esmagamento, de batida mesmo durante o próprio giro contra os trabalhadores, tá? Então é isso que a gente precisa prevenir durante esse processo. Além da escavação, nós tivemos o processo de execução das paredes de diafragma, onde são usados guindastes treliçados com um acessório chamado clamshell, onde ele faz a escavação também, onde posteriormente será concretado as paredes de diafragma. Tá? Esse processo também envolve muitos equipamentos pesados, os riscos são basicamente os mesmos do processo de escavação anterior, com acentuação para o risco de prensamento. Os colaboradores que estão obrigatoriamente têm que estar muito próximos a esses equipamentos durante o processo executivo. Que mais? Além disso, escavação, parede de diafragma, aí é feito o atirantamento das paredes, né? Instalação, execução de tirantes, que é o que vai ajudar a segurar as paredes mesmo. Esse processo também gera-se muitos riscos. Todos esses dois últimos processos são feitos por empresas terceiras, empresas contratadas, né? Esse processo de tirante, ele envolve pressão, onde é injetado calda de cimento no interior desses tirantes aí, que são basicamente hastes de 12, existe uma variação, mas de 12 a 15 metros de comprimento, e com isso também é injetado, né, uma pressão para que esses tirantes eles deem a sustentação necessária, tá? Então ainda existe esse risco de caso estoure algum desses tirantes aí, pode ser projetado em direção do trabalhador. Nós tivemos aqui também o processo de túneis. Nós tivemos 3 túneis executados na obra. Os túneis já estão finalizados, estão atualmente só na fase de limpeza. E também processo de túnel através do processo NATM, onde gera-se muitos riscos aos trabalhadores. O risco de prensamento da máquina, são usadas mini escavadeiras, retroescavadeiras, também o risco de prensamento lá no interior do próprio túnel é muito grande, o risco de soterramento durante a execução. Então os processos eles precisam ser seguidos conforme os procedimentos elaborados, adotados, né, conforme os treinamentos aplicados, porque senão a gente aumenta muito. É feito um monitoramento ao longo da execução dos túneis para conseguir ter a certeza de que não está havendo movimentação de solo, portanto diminuiu a possibilidade de soterramento, né, acabar prejudicando os trabalhadores, tá? Então é isso. E dentro dos túneis você tem energia elétrica junto com a umidade gerada pelo próprio processo, muita água mesmo gerada pelo próprio processo. Então existe esses riscos aí mais acentuados. Existe também o ar comprimido que é utilizado nos rompedores. Então são riscos bem acentuados aí, onde precisamos mesmo efetivamente cobrar a aplicação das NRs, todos os itens aí das NRs pertinentes à área no caso, a essa área de túneis aí também, todos esses riscos que eu comentei aí. Fora isso, tivemos algumas galerias, né? São 2 galerias principais que levam
a água de um reservatório, de um piscinão ao outro. Então a galeria, basicamente, o processo é concreto, aço e forma. Basicamente isso, né? Começa pelo processo de montagem de forma, aí é feita a armação, né? com as ferragens mesmo, e depois a concretagem, tá? Onde gera-se riscos diversos também, tá? Tanto falando aí em doenças ocupacionais, quanto o risco para a integridade física mesmo dos trabalhadores, tá? Então é isso, demanda uma atenção muito grande de nós profissionais aí da segurança do trabalho. Um risco que eu ainda não comentei foi sobre o risco de queda, risco de trabalho em altura, tá? Aliado ao risco de choque elétrico. São dois dos riscos que mais nos preocupam, onde fazem com que a gente esteja sempre reforçando aí com os trabalhadores, tá? Risco de choque elétrico e trabalho em altura. Somente pessoas treinadas, capacitadas devidamente devem realizar esses trabalhos. E além da gestão de documentação que é feita na obra relacionada à segurança do trabalho, talvez o mais importante, que é feito também pela equipe, né? Não só por mim, mas como pela equipe também, o próprio acompanhamento em campo, né? Acompanhamento em loco das atividades, da execução das atividades, pois afinal de contas, né, os trabalhadores eles tendem a respeitar mais quando a gente faz esse acompanhamento em campo mesmo, em loco. Tá bom? Não vou me estender muito mais, tá? Meus contatos estão à disposição para quem quiser fazer algum tipo de comentário. Fico à disposição aí. Espero conseguir te ajudar de alguma forma. Tá ok? Até mais, pessoal. O profissional borracheiro, neste momento, calçou o pneu dianteiro do veículo para manter a segurança dele, pois o pneu a ser trocado é traseiro. Sendo assim, ao levantar o veículo, o mesmo perde a frenagem de uma das rodas, devido ao freio de mão ser nas rodas traseiras. Prensa mecânica manual para manter a segurança do profissional borracheiro no momento de desmontar o pneu. Organização do profissional para manter a mesma ordem de colocação das porcas que foram retiradas da roda do automóvel. Uso do macaco jacaré manual hidráulico para sustentar o carro no ar e manter a segurança do profissional borracheiro. Mangueira de ar comprimido que permanece do lado de fora da oficina durante horário laboral. Fica organizada desta forma para manter a segurança de todos que frequentam a oficina.